Olá, eu sou a Juliana Miranda e esse é o Sejunta Cast, que está acontecendo direto aqui do Sejuntas Education Summit em São Paulo. E a gente está trazendo aqui para esse bate-papo pessoas que estão participando, especialistas em tecnologia educacional, gestores de escolas. E agora eu tenho aqui comigo o Pedro Cacique, ele que é da Universidade Mackenzie, vai conversar um pouquinho aqui com a gente. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Ju. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom falar sobre educação. Ah, que bom. Eu que agradeço e realmente é muito bom ver tanta gente animada e empenhada realmente em fazer com que a tecnologia seja algo efetivo, alinhado com o pedagógico, né, Pedro? E você estava me contando aqui, o Pedro, que ele tem uma experiência como usuário da Sejunta, né, já há 2 anos, e também faz um trabalho de formação desses professores na utilização aí das tecnologias. Conta pra gente como é que é esse trabalho, Pedro, por favor. Sim, legal. Eu sou professor hoje na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Faculdade de Computação e Informática, então já trabalho com tecnologia há mais tempo. E lá na faculdade eu trabalho com a Apple Developer Academy, que é um espaço já de utilização dos dispositivos, inclusive a gente trabalha junto com a Sejunta nesse projeto. Mas com a Sejunta eu trabalho como Apple Professional Learning Specialist. Olha, nome chique, bonito. Né? Nome chique para o profissional de ensino, né? de aprendizagem profissional. E a minha função junto com a Sejunta é justamente trazer para as escolas essa formação pedagógica. Então, não só a tecnologia pela tecnologia, mas como utilizar, como aplicar, como trazer isso para o contexto da escola, porque a gente sabe que é tudo muito contextualizado, né? Não adianta eu pegar uma mesma solução e apresentar para todo mundo. Claro. Então, esse papel junto com a Sejunta é justamente para entender como que a escola funciona, o que a escola precisa de formação, e aí atuo como professor nessa parte. Nossa, muito legal, Pedro, porque é isso, né? Cada escola tem a sua necessidade, as suas especificidades, e muitas vezes, né, a gente sabe que a tecnologia ainda, por alguns professores, ela ainda é vista muitas vezes como um bicho-papão, né? Então, quais os maiores desafios que você tem visto e os ganhos também? Acho que depois da pandemia, né, em que todas as escolas foram meio que obrigadas a olhar para a tecnologia como algo necessário, né? Quais então os desafios, né, e também os benefícios aí da evolução da tecnologia dentro das escolas? Essa é uma das perguntas de $1 milhão, né? Porque eu costumo dizer que a maior barreira para a implantação da tecnologia não é a tecnologia em si, mas é o fator humano, principalmente na escola. A gente ainda tem alguma resistência dos professores, às vezes dos alunos, dos pais, na questão de entender como funciona. Mas é uma barreira que ela é muito simples de passar, porque é a vivência, é a gente entender como funciona. Eu gosto de, quando eu chego numa escola para uma formação, e tentar entender como que os professores usam no dia a dia. Então, se o professor usa um iPad, um iPhone, que seja no dia a dia, ele está um pouco mais aberto, porque ele já conhece um pouco mais do produto. Então, conhecer o produto é uma das principais partes, né? Mas a tecnologia na sala de aula, ela muda muito, né? A gente tem conversado no Summit muito sobre a tecnologia ser um meio para ajudar na educação. Ela não está aqui para substituir o papel do professor, não está para substituir práticas, né, tradicionais e que já são consolidadas. A ideia da tecnologia é ela agregar, é trazer uma forma diferente de fazer, dar uma facilidade para o aluno e para o professor de comunicação. A gente, eu digo na nossa época, quando a gente estudou, a gente tinha antes, viu, Pedro? Com certeza, bem antes. Mas a gente tinha uma dificuldade até de se aproximar do professor, né? Era, às vezes, até um pouco mais do que respeito, era um pouco de medo. Sim. E hoje em dia a gente já vê que os professores estão muito mais próximos dos alunos, né? Já existe uma relação, um relacionamento de amizade ali. E até de um facilitador também, Exato. né, no processo de aprendizagem. Isso é muito bacana. Né? Sim, e a tecnologia está aí para isso. Então imagina, eu enquanto professor estou recebendo meus alunos hoje com 18, 19 anos, são adolescentes, jovens, né, que estão inseridos na tecnologia. Sim. Eles gostam do seu TikTok, eles gostam das redes sociais. Se eu não tenho diálogo com eles com isso, eu estou criando uma barreira. Então, olha como a tecnologia ela serve para aproximar a gente, né? É um ponto de vista fundamental para que o professor entenda que aquele recurso ele é muito mais um benefício, né, do que algo que está sendo imposto ou que, puxa, ele vai ter que fazer, porque... Não, existe também
um processo de ampliar essa comunicação, como você falou, usando, né, a tecnologia como um meio. Sim, e hoje a gente tem tanto aplicativo diferente que a gente consegue fazer o que a gente fazia antes de forma diferente. Então, um caderno a gente não usa, em algumas escolas a gente quase não vê um caderno mais, porque já está direto no iPad, por exemplo. Mas quer dizer que ele perdeu aquele processo cognitivo? Não, ele está transformando para algo diferente. É o nosso papel enquanto educador achar esse meio termo, né? Entender, olha, ele vai usar só o teclado, ele vai perder então uma habilidade motora. Tá, o que a gente pode fazer? Vamos colocar um iPad com o Apple Pencil, que aí ele vai usar a habilidade motora? Então essa conversa, essa forma de identificar os melhores aplicativos, as melhores práticas, é o que faz a diferença. A gente não pode ter aquela ideia de que colocar a tecnologia na sala de aula é só deixar o celular na mão do aluno na sala de aula. Esse é um grande erro, inclusive, né? Isso não vai funcionar, claro, né? Mas ele precisa ser pensado, ele precisa ter um momento de uso. A tecnologia que a gente mais está vendo agora é a inteligência artificial. Como que a gente vai fazer para o aluno não usar o ChatGPT para poder fazer atividade? É um outro ponto aqui, já que você tocou, que também tira o sono das escolas. Exato. Como é que você vê essa questão, Pedro? E você que é professor, né? Eu gosto muito daquela analogia que quando surgiu a calculadora, muita gente pensou, tá, agora ninguém vai fazer conta na mão mais, todo mundo vai usar a calculadora. Mas não é toda hora que a gente usa a calculadora. A gente tem um momento para usar o tipo de cálculo específico, né? Mas a maior parte dos cálculos hoje em dia a gente ainda faz de cabeça. A calculadora foi uma ferramenta para ajudar na metodologia. Hoje, para mim, a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Ela ainda precisa ser explorada a forma de usar. Então, ela ainda, como a gente está no boom dela agora, né? Tá todo mundo querendo usar, todo mundo usando de forma desordenada. O nosso papel, de novo, como educador, é encontrar esse ponto. Então, eu posso chegar para o meu aluno e falar, olha, você vai escrever essa redação para mim. Ele vai jogar no ChatGPT, escreveu, e ele acha que está arrasando, né? Mas a gente vê que não foi, a gente vê que não teve um aprendizado. Se eu chegasse para o aluno e falasse assim, olha, vamos escrever uma redação com o ChatGPT, quais seriam as entradas que você daria para o ChatGPT para ele escrever a redação? Né? Sim. Olha como que eu estou explorando Sim. com o aluno o processo cognitivo de pensar na forma de usar a tecnologia a favor. Sem dúvida. Né? Então, acho que a gente precisa pensar e a gente precisa discutir, a gente não precisa só... Não vai usar o ChatGPT. Na minha sala não usa. Né? É muito mais o como, né? Exato. Do que a discussão se é ou não. Né? Todo mundo sabe que a tecnologia está aí, é necessária. É o como, né? E acho que esse é um dos grandes objetivos da Se Junta, como essa comunidade, né? Que está aqui hoje, mais uma vez, pelo 3º ano, juntando essas escolas, juntando essas experiências, essas trocas, para poder caminhar juntos de forma muito mais assertiva e segura. Né? Como é que você, como participante também do Summit, hoje você fez uma palestra também, queria que você contasse um pouquinho, como é que você vê essa oportunidade tão rica de trocas aqui? Eu adoro eventos como esse, e não é porque eu estou aqui hoje puxando o saco, mas é porque eu realmente gosto de sentar com educadores e discutir sobre. Hoje eu encontrei profissionais de outras instituições de ensino superior, por exemplo. Normalmente a gente encontra mais pessoal de educação básica e às vezes a gente fica, tá, como é que eu vou aplicar isso para os adultos? Mas essa troca me mostrou várias oportunidades de uso da tecnologia que mesmo eu sendo da área ainda não tinha pensado. Então é importante ter esses momentos. Hoje eu falei um pouquinho sobre o Challenge Based Learning, que é a metodologia baseada em desafios. Como que a gente faz para trazer essa metodologia ativa, colocar o aluno no centro, né? São as palavras-chave, né? Sim. Como que a gente põe o protagonismo do aluno, ele no centro, como que o aluno está mais ativo no processo, como que ele está construindo conhecimento. E o CBL, né, o Challenge Based Learning, ele é uma metodologia que estrutura essa forma. Então, o aluno ele é dono da ideia, ele entende o problema antes de começar a trabalhar no problema. A gente tem visto muito aprendizado baseado em projetos, por exemplo, que é super interessante, né? Muito prático. Sim. Mas às vezes a gente chega com um projeto pronto para o aluno e ele ainda não entendeu por que ele precisa do projeto. Então o CBL ele trata essa parte anterior, que é qual é o problema? Por que eu vou fazer esse projeto? E aí ele começa a pensar ele mesmo em desenvolver o projeto. Então é uma metodologia diferente.
A Apple cunhou essa metodologia em 2008, se não me engano, se não falha a memória, mas já tem desenvolvendo e a Apple tem trabalhado com essa metodologia para ensino de programação, por exemplo. Que bacana. Então, todo o material que a Apple produz hoje está baseado no CBL. Sim. O que é super interessante porque o aluno tem esse poder sobre o que está acontecendo. Né? E o CBL ele é aplicável a qualquer nível de ensino ou é só mais para ensino médio ou universidades? Não. Para qualquer nível de ensino. Ele é uma aprendizagem baseada em desafios. Então, se envolve aprendizagem, pode ser utilizado. E aí a tecnologia entra como uma ferramenta também para ser usada nesse processo. Exatamente. Os pilares do CBL são documentar, compartilhar e refletir. Como é que eu vou documentar se eu não tenho uma tecnologia que vai me dar esse suporte? Como é que eu vou compartilhar contigo o que eu estou aprendendo se a gente não está conectado? Né? Então eu posso estar numa cidade, você em outra, com o mesmo projeto, aprendendo e a gente através da tecnologia usando. Então olha de novo a tecnologia sendo ferramenta, né? Não, isso é maravilhoso porque é muito o que acontece no mercado de trabalho, né? Então o aluno ele já sai também preparado com habilidades e competências que vão ser exigidas lá na frente, né, Pedro? E nos últimos anos ainda mais. A gente passou por todo esse processo de pandemia em que a gente teve que se reinventar. Olha o papel que a tecnologia teve ali. Sem dúvida. A gente tem muitas práticas hoje que a gente só adotou porque a gente passou por esse processo, né? Então a gente aprendeu a fazer mais reuniões remotas, a gente aprendeu que nem sempre reunião pode ser um e-mail, sim, né? Sim. Então isso foi a gente um grande aprendizado em todos os setores, né? E a educação acho que teve uma questão de acelerar esse processo que foi muito importante também, né? Sim. Já se sabe que não dá para ficar fora. Agora o como é justamente o ponto em que, né, a gente está vendo aí a importância de você ter parceiros que saibam te conduzir nesse caminho, né? Isso, e o caminho hoje é esse. Não adianta a gente pensar que a gente vai voltar para uma aula tradicional que a gente tinha. Essas gerações também nem comportariam, né? Não, a gente discute muito isso. Como que a geração agora aprende? Quanto sim. tempo eu consigo de atenção dele? Sim. Né? Isso tudo influencia. Com certeza, Pedro, adorei o papo. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira colocar aí para quem está nos assistindo? Se quiser, fica à vontade. Eu acho que fica o convite de pensar sobre a educação e de se envolver com a comunidade. A Apple tem várias comunidades que a gente pode se envolver. Apple Teacher, Apple Distinguished Educators, são comunidades que você pode encontrar. education.apple.com é o caminho que a gente consegue se conectar com educadores que estão usando a tecnologia da Apple. Muito inspirador o papo, viu, Pedro? Muito obrigada, viu? Obrigado. E espero encontrar você nos próximos summits também. Com certeza, obrigado.